levantar, embalar e despachar. Tudo que se pode transportar sem sair do lugar. Os primeiros e últimos passos no transporte de materiais que abastecem nossa civilização. Hoje, em Maravilhas Modernas, transporte de cargas. Maravilhas Modernas. Diariamente, navios, trens, caminhões e aviões entregam mercadorias. Uma complexa rede de transporte cobre o mundo. Ao longo da costa, um ciclo de carga e descarga mantém prateleiras cheias e fábricas em funcionamento. Em todo lugar, há um posto de carga. A grande maioria nunca prestou atenção, mas os que trabalham diretamente com transporte percebem que esta é a alma do negócio. When I walk the distribution center and I want to get to what I call the heartbeat of the center, I go straight to the loading dock. You can tell just how everything is functioning by what is taking place on that dock. O depósito é um ponto de contato. É a interface onde transporte e estoque se encontram. Hoje em dia, operários se deslocam dentro dos depósitos em carregadores de paletas motorizados. O ritmo é frenético. E é assim que deve ser. Os 1.200 funcionários de um depósito em Brea, Califórnia, são responsáveis pelo abastecimento de 300 supermercados no sul da Califórnia e Nevada. General consumer doesn't understand when they walk into one of our stores just where all of those products come from. When you look at the amount of product that we ship in the course of a year, it's staggering when you think that we ship over 1.6 billion pounds of product. O depósito funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo começa quando os caminhões encostam na porta de um dos 200 estabelecimentos. The truck has just arrived and is being unloaded. The product on it is all similar, just like these 2,000 cases of soda. It will be taken from here and moved into the warehouse to be shipped out later. Para controlar o volume, cada paleta recebe um adesivo com código de barras. E o responsável pelo depósito utiliza leitores portáteis para conferi-las. A mercadoria nas paletas é levada para o depósito, onde é colocada em prateleiras de 12 metros de altura. Mas isso é apenas metade do trabalho, pois os milhares de itens que chegam também devem sair rapidamente. Produtos que podem estragar, tais como carne e laticínios, são transportados primeiramente. No passado, a função que mais ocupava o tempo dos operários era a separação de produtos. Os gerentes de depósitos contam com o que chamam de sistema mecanizado, uma série de esteiras e leitores eletrônicos que separam os produtos. Funcionários conhecidos como apanhadores colocam a mercadoria em esteiras alimentadoras. E o trabalho não é fácil, pois tudo tem de ser rápido. A temperatura do depósito é mantida em torno de 0 graus Celsius, dependendo da necessidade de cada produto. Behind me, the sortation belt travels at 500 feet per minute, which allows us to sort 200 cases per minute or 12,000 cases per hour. Após o processo de seleção, as caixas descem uma rampa e passam por um sensor eletrônico. After a case is scanned, it's tracked as it goes along the sorter. When it gets to the appropriate lane, 4 chutes fire and push that product down that lane. The mechanized systems in Brea provide us with efficiency and accuracy in the selection of our product for our store. But even with the mechanized portion of this system, it all begins and ends with the human touch.
Our selectors begin the process by loading product into the mix system. And our palletizers take the product off the system and prepare the pallets for our retail stores. Mas não são apenas os supermercados que dependem da rapidez do depósito. A necessidade do transporte veloz está presente desde o início do processo. Em certos casos, o produto é transportado imediatamente após a fabricação. Fresh beer for Anheuser-Busch is a distinct advantage in the marketplace. We have found that consumers prefer fresh beer. It tastes better and is much more drinkable. As a result, it's important for us as we package the product to actually get it to our shipping dock, get it to our wholesalers in an expedient manner as possible. We generally are able to accomplish that in about 1 hour from the time it's actually filled until it's shipped. Cerveja nova e em grande quantidade. Na cervejaria Anheuser-Busch da Califórnia, entre 600 e 700 mil caixas do produto saem da fábrica diariamente. The loading dock environment is an area that has a lot of moving equipment going from a fixed building into a movable object, a truck, and safety is a big concern with that because you need to make sure that the truck does not move while the loading is happening. The vehicle restraint and the controls for that allow that communication and securing the truck to the loading dock. Todo caminhão que chega ao depósito é preso por um gancho que evita a movimentação do veículo durante o carregamento. Niveladores hidráulicos são então acionados para fechar o espaço entre ele e o estabelecimento. Os niveladores garantem uma superfície estável para a passagem das empilhadeiras e alguns modelos possuem itens adicionais. This is a safety lip barrier, and this particular product is a lip that goes on the back of the truck when servicing the truck. However, when the leveler is in the stored position, this lip is about a 7-inch high barrier to prevent a forklift from riding out through the door or through the dock down to the ground, causing a serious accident. Outro equipamento importante é a porta de segurança que economiza energia e impede a entrada de chuva e poeira. Juntas, as peças de um depósito ajudam a manter em movimento o fluxo até o caminhão. Mas na realização do trabalho, uma máquina se sobressai dentre as demais. É a empilhadeira, estrela dos depósitos e seus inúmeros derivados. A empresa Yale Materials Handling Corporation fabrica esta maravilha há quase 80 anos. Here at Yale, we build approximately 50 different models of material handling equipment. There's quite a variety. They go all the way from units purely used for horizontal movement of material to units used for both horizontal and vertical movement of material. Caso precise levantar ou remover um produto, certamente haverá um equipamento perfeito para você. Mas as primeiras empilhadeiras eram bem menos versáteis. Na verdade, elas nem possuíam garfos. The early lift trucks were fairly crude. They really didn't have hydraulics like we know them today. Some of them used chains. In fact, the very early ones were just purely mechanical lifts because don't forget, they only were designed to lift the load a few inches off the ground so it could be transported laterally. Nos anos 20, especialistas começaram a desenhar modelos motorizados. Uma vez que possuía várias formas e tamanhos, a carga era empilhada em plataformas. O condutor levantava a carga cerca de 60 centímetros e a levava até o veículo onde uma equipe fazia o carregamento manualmente. O grande avanço das empilhadeiras veio apenas depois da padronização industrial das cargas. Desenvolvida nos anos 30, a plataforma de madeira, medindo 1 metro por 1,20, batizada de paleta, revolucionou o processo. Os funcionários empilhavam o produto nas paletas e lá permanecia até a hora do despacho. And with the advent of the pallet, it also required a new method of moving them, and that's where we came up with what we know today as the forklift truck that has forks on it to go into the pallet to be able to lift that pallet up off the ground.
Nos anos 50, os depósitos passaram a abrigar maior quantidade de carga em espaços menores e a única saída foi para cima. As empilhadeiras ficaram menores, porém com maior poder de suspensão. Estas máquinas alcançam hoje 15 metros e utilizam garfos articulados para acomodar a mercadoria nas prateleiras. Mas para os condutores, o avanço foi sinal de novos riscos. As we were lifting loads higher and as they were stacking more loads on a pallet, there really was the possibility of one of those boxes falling off and hitting the operator on the head, and there were really no measures in the early trucks to prevent this. So as we get into the late 50s and into the 60s, we see companies starting to look at this and coming up with some safety features such as load backrests and driver's overhead guards. In most cases, though, these were options, not standard features. Graças às empilhadeiras de maior alcance, versatilidade e segurança, os operários podem carregar e descarregar quase tudo com mais rapidez do que antes. Os portos de Los Angeles e Long Beach juntos formam o mais movimentado centro aduaneiro da América e o terceiro do mundo. Estivadores descarregam anualmente 130 milhões de toneladas métricas de cargas avaliadas em 200 bilhões de dólares. Mas antes de seguir para as lojas, a mercadoria deve ser desembarcada. A APL Limited é uma das maiores transportadoras marítimas do mundo e suas instalações nos portos de Los Angeles e Long Beach figuram entre as mais eficientes da história. At the Port of LA Long Beach, container ships come in. We work approximately 9 vessels a week here, and we're averaging about 18,000 container moves, vessel moves on and off the ship each week. Os contêineres são retirados dos navios com a ajuda de guindastes. Os operadores ficam em cabines de controle suspensos a 36 metros do chão. Com uma visão privilegiada, eles içam os contêineres e os colocam em veículos pré-preparados. Em seguida, estes veículos especiais levam a carga para o pátio. The container comes off the ship, the clerk types it in. System figures out where to park it, sends a message to the truck, go park it in row 5. Driver goes out, parks it in row 5, drops it there, enters a button that he's completed his mission, and receives his next work instruction automatically. Para controlar 10 mil contêineres, os gerentes contam com um organizador indispensável da vida moderna, o computador. With our terminal operating system, we can analyze the stowage location for every container that comes in and goes out of the facility. It's got varying degrees of detail that can be displayed on the screen at any one point in time. You can get down to an individual container with all of the shipment information, the routing information, the length, the height, the weight. A logística moderna, o container de carga uniforme e equipamentos pesados ajudam os estivadores a descarregar navios em poucas horas. Mas antigamente, a carga e descarga de navios levava dias ou semanas. Isso porque as civilizações antigas trabalhavam exclusivamente com as mãos. Além do fato de o transporte de algumas mercadorias exigir mais precisão e raciocínio. Os egípcios, por exemplo, utilizavam barcaças de até 60 metros para transportar obeliscos de centenas de toneladas. Hoje, pesquisadores discordam quanto à maneira com que as pedras foram transportadas e postas de pé. Uma teoria diz que os egípcios enterravam a barcaça na margem do rio e utilizavam cordas para puxar os monumentos e deixá-los em posição no navio encoberto pela areia. Quando as pedras estivessem no lugar, a areia era retirada e as pedras se acomodavam no convés. Em seguida, a areia ao redor da embarcação era removida. Mas o que todos têm certeza é que no Egito e outras civilizações, o porto de carga era um local de intensa atividade. Loading and unloading in ships was
basically involved lifting and carrying a bewildering variety of goods. You had to carry it here, carry it there, stow it very carefully. And actually, there was quite a bit of skill to it, but it relied more on brawn and a little bit of human organization than it did any kind of great finesse. Embora a carga e descarga de navios fosse uma atividade pouco notável, as instalações utilizadas era algo impressionante. Os portos romanos eram considerados a porta do império e seus engenheiros vangloriavam-se da obra. The development of what we consider modern harbors with specialized wharves and piers and breakwaters, we find is also quite ancient of the Roman Empire and had access to all kinds of the top-level engineers, and the Romans were, of course, the great engineers of the era. And they have found just stunning things, giant blocks of masonry and cement. They would build caissons, or functionally build ships around these giant blocks, take them out into the right spot, and then sink them, drop them on the bottom. And doing that, they were able to change the whole bottom topography and create a harbor where nothing had existed before. A enseada pode ter sido uma maravilha moderna, mas o ato de carregar e descarregar um navio ainda era realizado da forma antiga, com a força humana. We drown when we are young, pay me the money down. Na era da navegação à vela, tal força pertencia aos trabalhadores conhecidos como estivadores, termo derivado do verbo espanhol estibar, ou carregar navios. Em certos lugares, a função era realizada por homens que viviam na costa, mais tarde também chamados de estivadores. Port towns then and now are notorious for being rowdy, rambunctious places with people from different cultures, different languages, different socioeconomic backgrounds, all coming together. When it took a long time for vessels to be loaded by hand, this created a big space of time where a sailor needed something to do. And that's when they came off the ships and needed the bars and visited the prostitutes. Mas as cidades portuárias também possuíam um lado negro. Eram comuns histórias de jovens que acordavam como marinheiros, sem realmente desejar a vida no mar. O roubo se tornou a principal atividade nos portos. Muitos donos de navios reclamavam da quantidade de carga roubada, não apenas em viagens longas, como também no caminho até o depósito. Indeed, in the ancient world, as in the modern era, protecting your cargo from the crew and from longshoremen and from others that want to lift them and make a little profit is an important part of the business. The Chinese used ceramic vessels, which they would then pack with smaller ceramic vessels. Protects them from the weather, protects it from pilferage. In the 19th century and even before, Western seafarers turned to cooperage and barrel making. The same type of thing. Protects it from the elements, protects it from pilferage. Mas não havia muito a ser feito. Mesmo sendo um trabalho manual, o carregamento exigia habilidade e os empregadores preferiam perder um pouco para os homens do que muito para o mar. To improperly load a vessel then or now, you're likely to have an accident. You can compromise the stability. You can overload it so it sinks when water comes on board. So there's all kinds of issues about loading a vessel. No porto, os capitães contavam com trabalhadores locais para guardar a mercadoria, processo que envolvia a amarração correta da carga. Mas em viagens longas, a função era a responsabilidade da tripulação. Felizmente, o navio em si era uma peça de maquinário de um porto. This vessel was built in 1841. She's a whale ship. What we're on is a square rig ship, and a square rig ship is a vessel that has masts that go upright and then cross pieces, yards that go across. And those yards work as cranes. They're sort of built-in cranes that are already on the ship. So it makes it easier for the sailors because they have that high vantage point. They can set up a block and tackle to that and therefore lift the stuff on and off rather than try to just manhandle it, just force it up and down with the strength of their bodies. Os marinheiros utilizavam redes feitas de cordas para levar a mercadoria até o navio. Mas um item em especial era o preferido dos homens do mar. Para a segurança e a facilidade no transporte, o barril era, no século XIX, o equivalente ao container de hoje.
It was used to contain all different types of objects. It could contain wine, water, and whiskey, the things that we normally think of being carried in casks, but it could also contain nails, apples, china packed in sawdust, toys, parts of other casks, sails, just about everything. And the reason that it was so wonderful was in the days before forklifts, it can be rolled with 2 hands, 1 hand, 1 finger. It can be turned on a dime. It can easily turn around. It can be rocked from side to side, rocking so fast that you can practically get it to jump up and stand on its edge, and it can be rolled along its edge. So it's an incredible shape. And it was used in the 19th century, but it's an ancient shape. It was used all the way back to the time of the Egyptians. Graças ao seu formato, o barril podia ser facilmente manipulado e transportado. Mas mesmo com essa versatilidade, os marinheiros preferiam utilizar as mãos para carregar o navio. Até que no século XIX, o poder do vapor começou a mudar o cenário. But the adoption of steam for hoisting mechanisms changes the game to a great degree. All of a sudden, you don't have to have 7 men to pull on a rope, move a bucket. A steam boiler and an engine can do it better and cheaper and faster. Mas o vapor não foi apenas um catalisador de eficiência. Ao longo do século, estivadores enfrentaram o desafio de se modernizar e organizar. E o confronto de ideias culminaria em violência. Em 5 de julho de 1934, a polícia reprimiu grevistas perto do porto de São Francisco. 2 homens foram mortos e mais de 80 ficaram feridos no episódio conhecido como Terça-feira Sangrenta. O povo protestou contra a brutalidade empregada na causa dos trabalhadores. E nos anos 50, os estivadores se uniram para formar o maior sindicato trabalhista do país. A classe se tornou exemplo para todos os operários de produção da América. In the 1950s, you would have teams of longshoremen, 8 men in a gang, assigned to a hold. And so these men, in packing the goods, had to work as teams to get it in there safely and effectively so it wouldn't shift during the voyage, and then also work as effectively and safely to get it out without damaging themselves or the goods. So there's a great deal of camaraderie, teamwork, a lot of imagination, creativity right in that hold, working as gangs. Apesar do ambiente organizado, os grupos estavam sempre em alerta. Working down in a cargo hold could be very dangerous. If you were breaking out a cargo, you in fact were relying on the skill of the men who had loaded that cargo somewhere else in the world. Because a vessel rolls in a seaway, 10-foot, 15-foot, 25-foot seas, get a vessel rolling and pitching, and those goods could shift if they're not well stowed, and as you try to break it out, disaster could loom. No final dos anos 70, a introdução dos contêineres ressuscitou uma antiga rivalidade, a do homem versus máquina. Uma greve recente na costa oeste custou à economia americana de 1 a 2 bilhões de dólares por dia. O ponto em discussão era a perda de empregos para a mecanização, embora seja óbvio que o processo ofereça vantagens. It did several things. It certainly sped up the process, where vessels might be days or weeks in port. Now they spend hours in port. They can take a 2-week voyage and time it down to 15 minutes, moving goods on and off. It saved money enormously. Muitos, porém, acreditam que a economia acontece às custas da segurança. Apenas 3% dos contêineres que chegam aos Estados Unidos são inspecionados, deixando uma grande dúvida sobre o que realmente entra no país. O Congresso quer investir $1 bilhão em leitores e sistemas de segurança. Mas os críticos argumentam que não será o suficiente. Com $1 bilhão em jogo, uma coisa é certa: os portos de carga nunca serão desativados, pois já são parte essencial da economia mundial. Diariamente nos Estados Unidos, 6 milhões de toneladas de mercadorias são transportadas via férrea, embora muitos funcionários nunca saibam qual o conteúdo da carga. A exemplo de outros meios de transporte, o container revolucionou o armazenamento de cargas em trens.
A companhia Eagle Marine Intermodal Container Transfer disponibiliza para os portos de Los Angeles e Long Beach 2 ou mais trens por dia. Cada um leva 200 contêineres, o que significa a carga e descarga de 2.000 unidades por semana. Os contêineres de aço são relativamente novos, mas o frete de trens acontece desde as primeiras viagens férreas. Right around 1830, 1831, you see the beginnings of freight cars being developed and experiments beginning on different types. Mas os ferroviários enfrentaram o mesmo problema que afligiu outros meios de transporte, o trabalho opressivo. One of the disadvantages is that the surface that goods were loaded on was much higher than the ground. And at the very beginning, it basically was manpower that struggled, whether it be hogsheads or crates or whatever, off a flat car down to the ground. Felizmente para os primeiros ferroviários, a guerra estava no fim. About 1845, leading up to 1850, in the big city passenger depots, we see the creation of the platform. This was used not only for people, but also for freight. The platform was a structure meant to elevate a flat surface at the same level as the door of a boxcar or a passenger car or a freight car. So it's easy then, instead of hefting materials out of the side of a boxcar down to the ground, to unload them on this platform, at the end of which was a long ramp, which a wheeled vehicle like a hand truck or a wagon could easily negotiate. Onde não existiam plataformas, os funcionários utilizavam carroças e veículos de mão. Here are some early examples of baggage cars and the freight equipment that was loaded upon them. These were usually taken outside the station. They were loaded from vehicles, whether it be wagon or truck, placed upon the car here, which got them to a reasonable height so they could be transloaded into the door of the baggage car. Tempos depois, as ferrovias transportariam uma carga bem mais pesada. A Guerra Civil Americana foi o primeiro grande conflito a fazer uso dos meios de transporte modernos. A tecnologia de carga mudaria para sempre a face das ferrovias e da guerra. During the Civil War, the use of cranes, for instance, to unload heavy machinery, whether it was going to a gun factory or perhaps a cannon factory or something that had to do with the war, was important. So we find the erection of permanent cranes next to railroad depots and in railroad yards becoming a part of the landscape. No dia 10 de maio de 1869, em Promontory Summit, Utah, autoridades fincaram o último prego da ferrovia transcontinental, expandindo a rede de trilhos por toda a nação. A rapidez e eficiência das ferrovias surtiram efeito na indústria de mineração, e os mineradores passaram a explorar jazidas de minério e carvão antes consideradas inacessíveis. Coal mines were developed so that the chutes out of the mine itself were at an elevated level. So it was actually a teeny railroad that brought the coal in small bins up out of the mine. And then these little coal bins were dumped into the freight cars of the pot hoppers from above. Os industriários experimentavam novas maneiras de transportar o material com mais rapidez. Este filme de 1890 mostra um vagão de minério sendo colocado dentro de um barril giratório gigante. A própria máquina despeja o conteúdo do vagão, mas por fim, os engenheiros optaram pela força da natureza ao invés da elaborada máquina. This is a standard steel open-top hopper car. Its primary cargo would be coal. Second to that would be iron ore. It could be pressed and serviced to carry wood chips and sand. This car was opened by means of a Jackson bar through these dogs located here. By this means, this car would be placed upon a ramp. These dumps would be open, and by the force of gravity, the load would dump out of the car onto a loading truck or a gravel pit or such like that. Novos projetos permitiram que diferentes formas de transporte trabalhassem em conjunto. Na região dos Grandes Lagos, mineração e transporte evoluíram lado a lado. E no final do século XIX, o trem se juntou à equação. The rails were integrated into the docking systems.
The railroad cars would carry tons and tons of ore, which would be stored in hoppers that were part of the docks. The vessels would come alongside, moor up next to the docks, and specialized chutes would come down that were just the right size for the hatches on the vessels. And so, whereas years before it would have taken sometimes weeks to load hundreds of tons of ore, they could do it in just a few hours. Mas nem todo produto era a granel. All kinds of liquids needed to be moved by the rails. As the 20th century arrived, we also see the development of the tank car. This was an enclosed cylinder put on a flat car. It was basically gravity that loaded a tank car. However, a person would have to climb up on top to attach the nozzle. So if you look at a tank car today, you'll see a series of ladders and platforms for personnel to walk on so that they could open and close the traps, attach the nozzles, and make sure that the goods got in without any leakage. Ao longo dos 50 anos seguintes, as ferrovias transportaram a máquina de guerra americana, alimentaram indústrias e entregaram os benefícios da economia em tempos de paz. Mas nos anos 60, graças à sua versatilidade, o caminhão passou a ser a estrela do transporte terrestre. As ferrovias corriam sérios riscos. But then, towards the 1970s and through the 80s, we began to develop a system called intermodal. And intermodal melds ships and trains and trucks all together. Com o sistema intermodal, o trem continuou a ser parte integrante do transporte terrestre. Atualmente, há trens para todo o tipo de aplicação. Já que o carvão representa 50% do transporte de carga via férrea, as duas indústrias devem trabalhar juntas. Este silo gigantesco é, na verdade, um depósito de carvão. Assim que o trem chega, os vagões são preenchidos com toneladas do material. As empresas dispõem de vagões-plataformas, carros-pipas, carros especiais para transporte de cabos de aço e porta-contêineres, cada qual conforme a demanda do produto. Cerca de 40% da mercadoria americana é transportada via férrea e o depósito ferroviário é um dos mais movimentados do país. O avião revolucionou a indústria do transporte. E, atualmente, a UPS está na vanguarda dessa revolução. Todos os dias, a UPS transporta 13 milhões e meio de encomendas. Para acompanhar o negócio em ascensão, a empresa inaugurou em 2002 sua sede mundial em Louisville, Kentucky. É o maior aeroporto de carga do mundo. Os pilotos entram diretamente nas instalações, onde 44 aviões podem ser operados simultaneamente no terreno de 370 mil metros quadrados da empresa. As encomendas recebidas são separadas no sistema de mais de 19 quilômetros de esteiras. A cada hora, a empresa despacha 300 mil pacotes. The process we're working right now is this is an arriving aircraft. It's just arrived. We have two crews. The first crew is on the aircraft itself. They're releasing the latches from the cargo containers. They'll move the containers forward, place them onto the unload device. Engenheiros aeronáuticos desenharam contêineres especiais que utilizam cada centímetro do avião. We're on the main deck of a Boeing 767. This is our cargo system that we use to load the containers. When the containers are pulled in here, they travel on these balls, so they move smoothly over the main deck. The edge of the container is captured by this lock on this side, and on the rail on the other side it also captures it, keeping it from floating up and down. Os funcionários do aeroporto utilizam um tipo de plataforma elevadiça para baixar os contêineres ao chão. Uma segunda equipe os separa e leva para dentro do prédio. A equipe de terra conta com o auxílio de um equipamento muito especial. What we're looking at right now is the staging area, the grading in the staging area. It's studded with these inverted casters. They're allowed to spin around in this direction. They're also allowed to roll. What that allows to happen is these containers, which weigh about 4,000 or 5,000 pounds, typically pushed around with two people, but even one person, just once you get the thing started, this is a full container, weighs 4,000 or 5,000 pounds. You can see how easy it is to move.
Dentro das instalações, os funcionários descarregam a carga em esteiras alimentadoras. This is one of the containers we just saw taken off the aircraft. We've only had to move it about 50 feet to get it in position. In one of the unload areas, there's 175 such unload areas here. Allows us to move these packages into the building. We can put the packages on the parcel system that you see here. As you can see, it's a pretty busy area. It's one of the most active areas that we have in the building. Scanner examina e grava os dados de cada encomenda. A tecnologia de informação permite que o sistema computadorizado leve o pacote até a nova área de carga, onde voltará para o container para o próximo passo da jornada. The automation aspect is extremely unique. Basically, the only human beings that touch the packages are the unload and the load positions. Once a package is inducted into the facility, everything else is driven off of a smart label, which means that it's electronically read data that guides that package throughout the system and puts it in the proper container for outbound dispatch. Mas nem sempre foi tão simples. In the early days of air cargo, everything was manual. Basically, the loading and the sortation of the packages were folks just loading in bags of merchandise and putting them on prop planes for delivery to their destinations. Em 1911, o Correio Americano passou a oferecer o serviço aéreo e contratou companhias aéreas para a função. Nos anos 20, o biplano Douglas M2 era o mais utilizado. O container posicionado entre o piloto e o motor levava 500 quilos de correspondência, mas a exemplo do que acontecia em todos os segmentos da época, tudo era carregado manualmente. Nos 15 anos seguintes, os avanços tecnológicos permitiram aos pilotos levar mais carga com maior eficiência. Mas foi apenas na Segunda Guerra que o mundo começou a perceber o potencial do avião para o transporte. With World War II, you now had the need to move millions of tons of supplies in order to support the war effort. Ammunition, food, clothing, everything you can think of that they needed to support an army had to be moved. O Comando de Transporte Aéreo Americano foi criado em 20 de junho de 1942. Ao longo da guerra, os pilotos entregaram mais de 1 milhão de toneladas em equipamento militar. O trabalho de armazenamento ainda dava seus primeiros passos, embora os aviões já estivessem entrando na era a jato. A jato propulsão viabilizou a aplicação de aviões no transporte de cargas. Um dos primeiros a reconhecer o fato foi a Força Aérea Americana. No início dos anos 60, o Pentágono encomendou o C-141 e o modificou para atender às exigências. Um sistema rudimentar de esteiras e empilhadeiras projetadas sob encomenda permitiram o carregamento rápido de paletas contendo armas e suprimento. Mas tal eficiência ainda era pequena comparada ao sistema de entrega. A carga era amarrada ao paraquedas e, ao sobrevoar o local combinado, o aviador abria a traseira e empurrava tudo para fora. Qualquer lugar podia ser o local de entrega. Atualmente, a inovação militar é a base de um negócio bem-sucedido. A interação entre aviação e técnicas de transporte indica que quase tudo pode ser entregue nos confins do mundo em questão de horas. Vários setores da indústria de produção dependem de um fluxo ininterrupto de mercadorias. Por isso, o limite entre transporte e depósito se torna cada vez mais tênue. Até recentemente, a indústria discutia tamanho e capacidade de armazenamento dos depósitos. Mas hoje, o mais importante é o fluxo de produção. Muitos depósitos são pontos centrais onde a mercadoria é transferida em uma operação conhecida como interseção. A cross-dock operation is designed to
to distribute. It's designed to sort. That's all it does. It is not designed to warehouse goods for any length of time at all. As a matter of fact, the efficiency of a cross-docking operation is measured in a number of pieces that are handled in any given period of time. Para manter a rotatividade, os funcionários contam com uma série de equipamentos. Simples carrinhos de mão dividem o espaço com empilhadeiras e carregadores de última geração. Os projetistas procuram sempre tornar o processo mais rápido. You may have 2,000 cartons or more on the trailer. You want to unload them quickly and account for them. So what we see today is that we'll put a conveyor on the dock that actually extends into the trailer. It may even change elevation to make the unloading operation easy. Os projetistas fazem uso da alta tecnologia muito antes da construção do prédio. O CAD, desenho auxiliado por computador, é um sistema que permite vislumbrar o futuro. We can use the CAD system to test our design. It can be exported electronically to a simulation program. The simulation program allows us to put movement on the system. We can actually show the product moving on the conveyors. O objetivo é eliminar imperfeições através do programa, mas o computador vai muito além do processo de criação. Depósitos computadorizados e armazenamento automático já estão em fase de produção. Nas novas instalações, veículos controlados por computador executam funções antes atribuídas aos humanos. A revolution in technology on the docks is the AGVS, or Automatic Guided Vehicles. You could even call it a robot. There's no man involved. We have the equivalent of a truck that has the ability to memorize the facility layout. Sensores no veículo interagem com sinais fixos ou softwares de mapeamento para garantir que a máquina chegue ao seu destino. O maior desejo da indústria é construir o depósito automático. Como uma obra de ficção científica, computadores e máquinas do depósito do futuro armazenarão, selecionarão, apanharão e carregarão cargas sem a presença do homem. I could envision someday there being a robotic device, C3PO, for example, that would meet a carton and have the intelligence to take that item and find the next available appropriate place in the truck to load it. That would be my vision. Are we close to that today? I think with enough money and energy we could probably build a system, but is it cost justified? Probably not today. No depósito do futuro, as máquinas não precisarão de luz para enxergar. Ao contrário dos depósitos de antigamente, cujo domínio era essencialmente humano, o prédio de armazenamento do futuro não será visível aos olhos dos homens, pelo menos aqui na Terra. Até os astronautas precisam receber cargas e viver no espaço requer entregas via foguete. Apesar dos sistemas de alta tecnologia e das estações espaciais, a descarga é feita manualmente, exatamente como fazem os trabalhadores na Terra. Obviamente, é bem mais fácil quando os pacotes não têm peso. Mas o problema é manejar a mercadoria em ambientes internos sem perder o controle da situação. O melhor sistema é uma versão espacial do cordão humano. Os astronautas se posicionam lado a lado e passam a carga um para o outro. Em um inusitado retrocesso, o transporte de cargas depende da mais primitiva forma tecnológica para chegar ao espaço: a força humana.